Existe uma história envolvendo o Tom Cruise, no mínimo maluca. E essa teoria vem ganhando força nas redes sociais aí e soa tão absurdo que a gente resolveu contar pra vocês. Segundo o que é dito, a estrela de Hollywood seria um tarado por peixes, teria um certo fetiche. Beijo, meu peixe. Beijo, peixe, agora. Beijo. Beije o peixe. Sim, ele supostamente até faria atos libidinosos com o pobre do bichinho. Que nojo. Até provas as pessoas dizem ter sobre isso. Mas será mesmo que o protagonista de Missão Impossível é um maluco a esse ponto? É o que a gente vai entender agora. Sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois a vinheta te conta. Essa história soa uma maluquice, não é? Mas o pior é que ela não vem de hoje. Tanto que até os Simpsons já zoaram com isso anos atrás. Bom, deixa eu falar um pouquinho do episódio para vocês entenderem, né? O chefe Wiggum, ele diz para Troy McClure, que seria o personagem então inspirado no Tom Cruise, que ele precisava usar óculos, né? Mas por vaidade o Troy evita de usá-los. Para passar no teste de visão, ele convida Selma Bouvier, a irmã da Marge, para jantar, o que acaba virando notícia, porque os paparazzis ali flagram os dois juntos e aí acaba meio que rendendo o assunto. Aproveitando essa publicidade, o agente de Troy sugere que ele então continue saindo com a Selma, para poder meio que ser falado, alavancar sua carreira. Ele a pede então em casamento e ela aceita. Na véspera do casamento, o Troy admite para o Homer que ele não ama a Selma, que o casamento meio que era só marketing, um golpe publicitário. A Selma descobre a verdade, mas com medo de ficar sozinha, decide continuar com ele. A situação fica ainda mais estranha, quando o agente sugere que o Troy tenha filhos para conseguir ali um grande papel num filme. Contudo, o Troy revela um segredo bizarro. Ele tem um fetiche por peixes, algo que arruinou a sua carreira no passado. Além disso, existem rumores também sobre a sua sexualidade. E para quem acompanha um pouquinho o meio aí de Hollywood, sabe que existem teorias que dizem que o Tom Cruise seria gay. Bom, a Selma, então, percebendo que ter um filho num casamento sem amor seria totalmente errado, acaba deixando ele. Só para vocês não pensarem que eu tô inventando esse papo, sendo que até os Simpsons, então, já zoaram isso aí, Então, existe essa parada, na internet. Bom, o que começou a circular pela internet, principalmente no TikTok, é que o Tom Cruise costumava ir a lojas de peixe, tipo pet shop, assim, sabe? E pedia sempre um tipo de peixe específico, sempre do mesmo tamanho também, toda vez em que o seu segurança costumava sair com a mercadoria enrolada em guardanapos e depois entregava para o ator. A partir daí, começaram então a cogitar, não que o astro gostava de comer um peixe assado ou frito não, mas sim que ele teria fetiche por peixes, sendo ele cru ainda, então ele queria comer o peixe de outro jeito. Você beijou um peixe? Você é gay, por acaso, de beijar peixe? Nessa teoria absurda, é dito que o astro simplesmente então fazia esses atos libidinosos com o animal. Mas se pensar então que o Tom Cruise é um dos maiores defensores da Scientologia, nos faz refletir um pouquinho sobre a veracidade dessa maluquice. Para quem não sabe, a Scientologia é uma crença religiosa, meio que uma seita, criada em 1953, até o próprio John Travolta também dizem que fazia parte dela, Até o papo do John Travolta também ter tentado ressuscitar o filho, que a gente fez um vídeo esses dias contando essa história maluca também, tem a ver com Scientologia, Bom, a religião meio que mistura alguns conceitos de autoajuda, espiritualidade, filosofia e até mesmo elementos de ficção científica, propondo ajudar as pessoas então a alcançarem a liberdade espiritual, e o autoconhecimento. Bom, além de relatos como esse que eu acabei de falar, terem aos montes na internet, uma outra história que circula há algum tempo é de uma bem específica, até que rolou na época da pandemia na Itália. Essa começou a circular em 2020, quando foi postada no blog aí de fofocas de celebridades gringo da época, o Crazy Days and Nights, que supostamente então, era administrado por um advogado anônimo de entretenimento aí de Hollywood. A história era de que alguém viu uma celebridade não identificada comprar um robalo cru no mercado na Itália e depois entrou num banheiro com o referido peixe.
apenas para sair, então, 10 minutos depois, já sem o peixe na mão. Um pouco estranho, né? O que levou as pessoas a chegarem no nome de Tom Cruise, então? Bom, disseram que a pessoa que estava usando máscara, na verdade, duas máscaras, né? Uma em cima da outra, e que ele tinha ali o segurança acompanhando, porque diziam que o astro estava filmando na cidade, né? Então tudo isso eram características de Tom Cruise, já que ele havia sido visto usando duas máscaras em Roma durante as filmagens do seu projeto na época. Então, alguns meses depois, a saga dos peixes ganhou um outro capítulo com outra pessoa que meio que descreveu também um relato sobre isso, né? Dizendo que passou por algo parecido com um ator. Abre aspas. Acredito que sei quem é o cara do banheiro de peixes. Acho que é ele, né? Porque testemunhei fazendo algo parecido em 2016 num supermercado em Los Angeles. Nosso ator estava demorando um pouco, porque ele estava examinando cuidadosamente cada peixe que o cara colocava na balança. Finalmente ele escolheu um. O ator pediu para o homem não embrulhar. Então essa é a única razão pela qual eu o segui. Pensei que talvez eles estivessem filmando algum filme ou algo e tivessem uma necessidade emergencial daquele novo acessório. Mas não era bem isso. O cara continua então com a história dizendo que Tom Cruise entrou no banheiro com o peixe na mão, né, e com segurança atrás dele. Depois de um tempo, os dois saíram do banheiro já sem nada nas mãos. Então, ele, curioso, foi lá dentro para dar uma checada, né, no que tinha acontecido com o pobre do animal. Chegando lá, ele viu o peixe todo embrulhado em uma grande quantidade de papel toalha jogado no lixo, depois de ter sido usado, talvez, como se não fosse nada, né? Então, bem triste. Existem outros relatos também que dizem que viram o ator fazendo esse mesmo ritual em outros lugares no mundo, até na China dizem que ele fez isso. Mas enfim, né? Com esses boatos todos, surgiu então essa teoria, que aparentemente parece meio doida, né? Que a gente acaba levando na zoeira. E o ator, sei lá, né, vendo isso daí, esse tipo de papo, né, ou ele dá uma boa risada, né, ou fica revoltado porque descobriram, sei lá, o seu fetiche maluco. Como eu comentei no início do vídeo, né, no seriado Os Simpsons, em todos os episódios que o Tom Cruise aparece, ele é sempre colocado bem longe de peixe, né, ou sendo expulso de aquários. Então, assim, essa história já vem de anos, né, e é que agora a teoria meio que deu uma explodida porque se popularizou, né, começou a viralizar no TikTok, e aí a galera começou a comentar de novo. Mas eu, sinceramente, eu tenho muita dificuldade de acreditar nisso, né? Mesmo vindo de alguém de Hollywood, que a gente sabe que é um lugar meio de maluco, né? Talvez se fosse o P. Diddy, sei lá, talvez eu acreditasse mais. Mas e aí, vocês acreditam nessa história do Tom Cruise aí ou não? Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau.